magnéticas. Aí. 3. Estamos aqui mais um dia para aprender biologia. Você viu a minha rima? Nosso forte é a rima. Aqui estou mais um dia. Para falar de biologia. Precisa de mais sílabas aí. Precisa. Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário da biologia. Não, querido. Agora sobrou sílaba. Querido. Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar da biologia. Agora faltou uma. Aqui estou mais um dia. Jesus. Sob o olhar da biologia. Camilinha, hoje a gente vai falar A biologia não olha. Para o vídeo de agora, porque eu tenho uma oferta irrecusável pra você. É o tipo de coisa que eu adoro, porque envolve 3 coisas que eu gosto muito. A primeira é a Alura. A segunda é Python, a melhor linguagem para análise de dados que você puder encontrar. E a terceira é curso de graça. Então vai ter a próxima imersão Alura. São 5 dias de graça sobre análise de dados usando Python. Então não perde a oportunidade, clica no link que está aqui embaixo e se inscreve. Lembra que todos esses cursos de imersão da Alura, além de aprender muito, você sai com um certificado. E daí depois você dá uma olhadinha, porque na Alura tem outros cursos incríveis que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Então é isso, aproveita, clica agora no link. Falou, valeu e volta pro vídeo que tá demais também. Tchau! Hoje a gente vai aprender, Pirulinha, uma coisa que eu não sabia. Bactérias magnéticas. E começa com bactérias magnéticas. Olha, começa com isso aí. Amanhã estão criando uma pseudociência sobre isso. Com certeza. Que você se alimenta da bactéria magnética e deita no colchão magnético. As suas energias que vão Perfeito. equilibrar. É isso. Coloca a meia magnética com a bactéria magnética. A gente vai criar o Yakult magnético. Vai se chamar Magcut. Amor. Ou alguma coisa do gênero. Não. Mas você estava me contando sobre organelas magnéticas dentro de bactérias. Organelas magnéticas. Existe um grupo bem diverso de bactérias chamadas de magnetotáticas. E o que... Tá. Elas não são... Você fala magnética, eu só penso em magnésio. Não, elas não são... Não são de magnésio, não. Mas assim, o que gera magnetismo é ou uma polaridade elétrica, né, ou o princípio dos magnetos lá, em que todas as moléculas, né, olham vão todas na mesma direção. Exato. Aí olha que bonitinho. Não é elétrico. Não, essas são bactérias... São as moléculas tudo olhando para o mesmo lado. Essas bactérias, elas conseguem fazer 2 coisas. Só? A maioria das bactérias que eu conheço faz humor. Não, 2 coisas que as outras não conseguem. Desculpa, Camila. Coisas... O capitão literal ataca novamente. 2 coisas que as outras não E aí conseguem. meu cérebro tilta, né? Eu fico, ai meu Deus, agora como que eu vou... É que são milhares de metabolismos. Não, mas tudo bem. Milhares nem tanto, né? Mas... São vários. Mas elas conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo, que é muito putz que da hora. Uma delas... Já estão melhor que eu. Que malemar faz uma. Faço uma e não é da hora. Não é da hora. E às vezes delas. até para de respirar e passa mal. Não, eu tô falando. Eu isso ia acontece falar, comigo, não tô zoando. inconscientemente a gente faz um monte de coisa. Talvez Ok, Emílio, conscientemente. você venceu. Não, é que às vezes você tá fazendo exercício. Aí você tá muito concentrado de fazer exercício. Nunca aconteceu isso com você? E você esquece de respirar? Não, você tá fazendo a força e aí você meio que trava a respiração. Tem gente que desmaia fazendo isso na academia. Eu achei que você ia falar da sua apneia do sono. Também tem, que eu não consigo dormir e respirar ao mesmo tempo. Mas daí é físico. Tem pessoas que chegam nesse nível. Claro que tem, é muito comum. O cara, ele trava a hora que ele tá fazendo exercício, ele não respira o tanto que ele precisa respirar e ele chega a desmaiar por isso. Por não respirar. Mas ele precisa encher o pulmão. Isso, ele precisa encher e esvaziar o pulmão, ele precisa respirar. Não, sim, mas quando você trava aqui embaixo tem que estar com o pulmão cheio, você não pode estar com o pulmão vazio. Não, então, mas o cara esquece de respirar, tem nada a ver com Ou seja, esta é a palavra-chave. O cara esquece de respirar. Isso. Então, volta o meu rosto.
Não, é muito comum você cara ter. esquece de muito respirar. comum você ter o instrutor da academia falando pra pessoa respirar. Então aquela Porque piada ela trava antiga, a aquela piada respiração. antiga sobre andar e mascar chiclete, ela Às vale. vezes não. Porque a pessoa tá tão concentrada ali no fazer exercício que ela não. Ela trava a respiração pra fazer força e não respira. Olha, eu vou ser sincero, desculpa, eu sei que depois que eu descobri que há pessoas que sentem a roupa, tem pessoas que eu não sei o que, eu tenho meus Suas probleminhas também. características. Eu não vou questionar essa coisa, mas é que é uma surpresa muito grande pra mim, é o primeiro caso que eu escuto de gente que esquece de respirar. É porque a pessoa trava e aí ela. Eu entendi. Essa é a Mas lógica. eu entendi, mas não consigo entender como que a pessoa consegue Não, esquecer não de respira. respirar. Mas isso não tem nada a ver com as Na bactérias. Não, as bactérias Vou conseguem. dizer que ela não esquece, ela realmente tá parando de respirar de propósito para se concentrar em outra coisa. Exato. Mas voltando às bactérias. Tem um grupinho de bactérias que consegue fazer uma biomineralização, Opa! mas com ferro. E cria cristais dentro de uns corpúsculos, né? Dentro da célula, criam uns cristais de magnetita. Cria cristais Mas só com ferro. com ferro. Só com Ela ferro. magnetiza o ferro. Porque que eu lembro da escola, você tem 3 metais magnetizáveis do jeito clássico que a gente conhece. Eu não sei como é que funciona o eletroímã, mas no caso níquel, cobalto e ferro. Uhum. Níquel e cobalto são... Cobalto é raro, níquel só tem no centro da Terra. Quer dizer, tem fora, mas é comum no centro da Terra. Então o ferro é o que ela pega. Ela capta Ferro é o que ela pega. E aí... E ela... porque eu esfregava, para fazer bússola, eu esfregava Então, bombril esses na cristais, eles ficam dentro de umas estruturas chamadas magnetossomos. Meu Deus. E aí é bem bonitinho, porque esses magnetossomos ainda ficam alinhados dentro da célula da bactéria. Ela cria um Faz imãzinho e ainda ela deixa todo mundo alinhadinho dentro dela. E ela, Que é justamente além pra de manter conseguir fazer isso, que é uma das características, a outra é uma magnetocepção. Por causa disso, ela consegue perceber as linhas magnéticas da Terra. E ela usa isso de guia para se movimentar. Tá, eu já tinha visto isso em vertebrado. Então tem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, que algumas aves, que são aves migratórias, por exemplo, vão ter células que vão ser especializadas no cérebro para conseguir fazer com que ela localize utilizando o campo magnético da Terra. Você está dizendo que você tem um organismo minúsculo, unicelular, que consegue concentrar ferro, formar... Eu estou repetindo porque eu acho... Eu quero confirmar para ver se eu entendi. Concentra ferro, organiza ele em substâncias que conseguem... E ainda deixa tudo alinhadinha dentro da célula e que ela usa isso. Forma Forma cristal. um cristalzinho Formar o cristal já não parece uma coisa simples. Não parece Porque ela uma coisa pega os assim. átomos de ferro. e vai juntando. Isso, ela pega os átomos e ela vai juntando vários. Formando mas o quê? É ferro assim, puro. Eu É não ferro sei puro. como ela pega exatamente. Eu acho que não é um ferro puro, devem ser óxidos de ferro, que que é deve o ser mais a comum forma na- mais na- comum. E ela, de alguma forma, consegue Juntar tudo isso. juntar tudo isso e formar esses cristalzinhos. Nem sempre é magnetita, tem uns outros minerais, mas muitas delas fazem magnetita e deixam esses cristalzinhos dentro desses magnetossomos, desses corpos magnéticos que a gente poderia chamar. E aí elas... o que você falou é que elas vão usar as linhas do campo magnético para se localizar de alguma maneira. Exato. E aí elas fazem o quê? Porque assim, por que raios uma bactéria precisa se localizar? Porque eu fico pensando, tipo, ela não é migratória. Então, É que se ela é migratória depende da escala também, né? De fato. Ela pode migrar de algum fato. lugar para outro que na escala Pode ser dela- coluna d'água. Ela é aquática, ela é terrestre, ela é subterrânea. Em geral, elas ficam em corpos d'água. Mas assim, você tem que imaginar o que corpo as d'água é mais fácil de bactérias, se locomover. elas estão tentando sempre capturar, ir para um lugar mais adequado. Sabe? Seja onde tem mais recursos, onde tem condições melhores. Então, tem outras formas de... Todos nós. Tem outras formas das bactérias se movimentarem. Então, pode ser uma quimiotaxia, né? Então, elas vão
percebendo compostos químicos que seriam mais interessantes para ela. Por exemplo, em direção a lugares que tem mais oxigênio. Perfeito. Pode ser uma... Fototaxia, pode ser? Tem bactéria também? Pode ser uma fototaxia. Imagino que isso é útil porque você tem a luz, né? A luz é útil para fotossíntese. Quimiotaxia, fototaxia, e aí essas tem uma que é magnetotaxia. Mas o que ela ganha? Que vantagem Maria leva? Eu consigo imaginar a bactéria que vai em direção à luz, se ela for fotossintetizante é importante, se ela não for, talvez tenha mais oxigênio diluído perto da água. Mas é só pensar nos outros organismos. O que eles conseguem seguindo as linhas do magnetismo da Terra? Não tenho a menor ideia. Assim, eu sei os migratórios. É migrar de um lugar para o outro. Onde eles estão indo. É a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que lembrar que essas linhas, né, esses campos magnéticos, eles são tão curvos quanto a Terra, e aí eles podem, em determinados pontos, estar apontando para cima ou para baixo. Isso pode ajudá-las a ir para áreas mais superficiais ou áreas mais profundas, dependendo do interesse delas naquele momento, das necessidades metabólicas delas naquele momento. Então, elas conseguem usar esses campos magnéticos e se guiar por eles para ir para uma profundidade menor ou maior. Então os campos magnéticos eles não são lineares. Não são lineares. Isso é um detalhe interessante. Isso é bem legal. E aí, assim, a gente já fica maravilhado, né? Isso provavelmente surgiu, o que a gente, né, os dados que se tem até hoje é que isso surgiu uma vez e depois isso se diversificou. Então, você falou que a diversidade é grande, inclusive, a diversidade é grande de bactérias que são capazes de fazer isso. E a gente já sabe disso há algum tempo, desde a época da década de 60, 70, a gente já sabe delas. Mas aí agora vem um plus. Tem um plus. Um plus. Nesse grupo gigantesco, né, de bactérias que são capazes de se guiar usando o magnetismo, como se ela tivesse realmente uma mini bússola dentro dela, existem bactérias magnetotáticas multicelulares. Aí você já me pegou, porque isso é mentira. Existem se ela bactérias. consegue juntar até cristal, Imagina juntar os alinhar magnetossomo, porque eu já tinha ouvido falar de lisossomo, de melanossomo. Agora, magnetossomo não. Você consegue alinhar isso daí, fazer coisa, não custa nada. Você já tentou desgrudar um ímã do outro? Não, então, imagina. O ímã gruda naturalmente, se elas já são magnéticas... Então, mas olha só, curiosamente, existem outros grupos de bactérias que são pluricelulares, e parece que isso também surgiu há muito tempo, antes até do que nos eucariotos. Então tem esses grupos pluricelulares. Só não forma tecido, né? Tem uns só não negócios assim, forma como tecido. uma colônia, né? Que eles chamam. Mas aí eu acho que a gente aqui precisa fazer um adendo e explicar por que isso é tão mágico. Por que falar de bactérias multicelulares é algo que a gente faz assim... Caraca, que demais isso. A primeira coisa é que a gente está muito acostumado, quando a gente está na escola, eles vão ensinar para a gente que organismos de um grupo chamado procarioto, que tem as células mais simples, que não tem organelas, que não tem um núcleo definido, né? O material genético ele não é envolvido por uma membrana, que a gente chama de procariotos, em geral são organismos unicelulares, são organismos com uma só célula. Posso te fazer uma pergunta nisso, nessa definição de unicelular e pluricelular? Mas, por exemplo, quando eu estou estudando bactéria na escola, a gente tem aquelas classificações de bactéria, e aí a gente tem, por exemplo, aquelas bactérias que são organizadas em cacho de uva. A gente vai ter os streptococcus, os não sei cocos, os não sei que lá cocos, certo? Tem oscilatória. Isso, mas esses caras, eles não são multicelulares. Então, eles estão numa estrutura de colônia, mas ainda a gente não vai falar que ele é multicelular. E daqui a pouquinho Você vai explicar por quê, tá? Melhor. Essa é a minha dúvida. Aí, quando a gente vai para eucariotos, né, que são... Então, a gente está falando de unicelular, uma célula. Eucarioto, ele pode ser tanto unicelular, ter uma célula só, como multicelular ou pluricelular e ter várias células. A grande diferença é que, quando a gente começa a ver esses organismos mais complexos, com mais células, se a gente tirar uma célula dele,
ela não vive sozinha. Nos multicelulares, é isso. Nos multicelulares. Tá, Ela não tem vida livre. tá. E esse organismo provavelmente ainda continua, dependendo muito de caso a caso, mas assim, se sair uma célula sua, né? Você vai É conseguir assim que a gente sobreviver. faz um monte de exame, na verdade. Tira um pedacinho de tecido e é isso. Aham. Tá o tempo todo saindo célula. É. Isso. É que às vezes essas células que a gente fala que estão caindo o tempo todo, elas já são células mortas, né? Se a gente estiver falando de células da pele. Mas, se tirar um pedacinho... Tirar sangue, por exemplo, Se ninguém machucou morre. na quina da mesa. Se Quina machucou da na mesa. quina, então... Esse tecido, ele não vive sozinho, mas você ainda consegue viver, Tá. né? Separado desse pedacinho. Depende só do tamanho do pedaço. Tem alguns pedaços que a gente não pode tirar muito. São mais importantes do que outros. A carótida, se você tirar um pedaço da carótida... Tirar o coração, provavelmente, nenhum dos dois vive sem. Exato. Mas daí, quando a gente está falando dessas células procarióticas, multicelulares, o que se via muito era essa questão de, você tira uma... Então, geralmente, nesses outros organismos multicelulares procarióticos, existe um estágio de vida livre dessas células. Saquei. Elas não ficam o tempo todo organizadas em grupo. Nesse grupinho, dentro das bactérias magnetotáticas, que existem as formas unicelulares, tem um grupinho que é multicelular. E o que impressiona é a organização desse mini-organismo formado por diversas células procarióticas, que não existe um período de forma livre. Que doido. Então, se você tirar uma célula, esta célula não vive sozinha. Coitado. E pior, a estrutura toda desmonta. Que louco. Porque se você pegar um Streptococcus, que é o exemplo que eu dei antes, se você tirar uma, aquela uma vai viver e vai dar origem a outro Streptococcus, inclusive. Agora essa, se eu tirar uma, os dois morrem. Os dois morrem. Então, Mas talvez isso tenha daí, uma... isso daí realmente acontece algumas vezes, porque, se não me engano, a oscilatória, que o pessoal estuda também na faculdade, na escola e tal, que é super comum, que é fotossintetizante, a oscilatória eu acho que se você tira uma daquela, porque são as fitas, né? Oscilatória são aquelas fitas. Acho que se você tira uma também não junta mais. Eu não lembro agora, mas eu acho que Então, eu não junta lembro. mais. Mas nesse caso, talvez você comece a ter, de novo perguntando, um tipo de diferenciação de função, porque se você perde uma... Então, olha só. Além de ter essa característica de não viver sozinha, nenhum nem outro, ela tem uma conformação que é como se fosse uma esfera. E lá no meio não tem nada. Uma esfera oca, então. Uma esfera oca. Então você vê uma camada de células organizadas como uma bolota. É uma gástrula. É. Uma blástula, não Parece Uma uma blástula. Uma blástula. blástula. É muito parecido com a ideia da blástula. Pô, eles podiam evoluir mais rápido, né? Pra gente ver Não o que ia é? virar, né? Então, assim, só para contextualizar, quem não sabe o que é uma blástula, quando a gente está falando dos nossos estágios embrionários, quando junta lá um espermatozoide, um óvulo, aí começa a dividir. O primeiro estágio, que é quando tem umas 16 a 32 células, a gente vai falar que é a mórula. Então, são células organizadinhas num bolinho. Que parece uma amora. Parece uma amora e aquilo não é oco. E, de repente, começa um próximo estágio que a gente vai chamar de blástula, onde essa amora, esse aglomerado de células, começa a surgir um espaço vazio ali dentro. Não é vazio, tem líquido ali, mas não tem células. O nosso vazio interior que eu sinto todos os dias, ele começou... É o vazio. Começou culpa da desde o meu bástula. segundo dia de Exatamente. vida. É o vazio existencial. Então, é uma estrutura, essa que a gente está falando, dessas bactérias magnetotáticas multicelulares, lembra muito uma blástula. E aí, olha só, o nível de doideira. Elas são magnéticas, Tá. elas se orientam pelos campos magnéticos da Terra. Todas elas vão ter essas organelas que você falou. Todas com- elas têm esses magnetossomos com magnetita dentro. alinhados
Não só dentro da célula, mas entre células. entre células, e elas são flageladas. Legal. Aí elas conseguem se mexer melhor. E aí elas conseguem se mexer Mas melhor. então elas coordenam o flagelo. E elas coordenam o flagelo juntas, Elas nadam todas na mesma direção. todas na mesma direção, como se fosse um organismo mesmo. São vários nadadores profissionais abraçados. Então é como se elas tivessem uns rabinhos, uns chicotinhos, que fazem com que elas nadem todas numa direção. E a resposta a algum estímulo externo é muito rápido. Ou seja, tem uma comunicação assim muito veloz Porque entre pra nadar elas. todo mundo na direção, elas têm que estar combinando de E alguma maneira, e essa né? comunicação é feita com o quê? Então, assim. eles ainda não entendem direito como é feita essa comunicação, porque a gente tem alguns problemas. Esse é um grupo muito novo, a classificação ainda está meio enrolada, sabe? Se vai surgir um grupinho novinho, tem assim uma proposta de grupo para que elas sejam incluídas. E a gente ainda não conseguiu criar esses organismos em laboratório. Putz. Então a gente não consegue estudar muito, sabe? A gente consegue coletar o organismo, estudar ele ali enquanto ele resiste, mas a gente não consegue fazer ele se reproduzir em laboratório, o que dificulta algumas coisas. Mas eles acham que esse espaço vazio, ele é o responsável por auxiliar essa comunicação. Talvez pela liberação de compostos químicos Faz ali, sentido. que vão fazer com que elas rapidamente recebam essa informação química por meio desse espaço. Então não é uma coisa célula a célula. É jogado, né, uma que é capaz de sentir ali o estímulo externo, ela vai jogar essa informação, provavelmente numa forma química, para esse espaço vazio, e daí isso se espalha rapidamente. E aí eles não chamam de colônia, não chamam de aglomerado, chamam de consórcio. Que interessante. que da hora. Porque não dá para chamar de colônia, porque se você solta os pedaços, eles morrem. E também não dá para chamar de pluricelular típico, porque Não vai ter tecido. Não apesar tem que- tecido, mas olha não tem só. células especializadas. Então. Calma. Porque eles foram ver as taxas metabólicas de cada uma dessas células, quando eles conseguem, né? Isso tudo olhando para a parte genética mesmo. Tá. Então, o que cada célula está expressando? Ou é capaz de expressar? E tem diferenças. Ou seja, essas células, para começar, elas, não são clones. Elas não são clones. Não são clones. Caralho, E elas não dois. são irmãs que todo mundo se reproduziu e resolveu viver junto. São Não. brother que os brother não, que são se os amigos juntaram. que juntaram. E 2, elas não são clones e elas têm taxas metabólicas diferentes. Cada uma tá fazendo uma coisa consome diferente. mais nutrientes do que outra. Que doido. Mas ela tá trampando mais. Então tem uma diferença. Tá trampando mais em alguma coisa. A gente nem Entendi. sabe no quê. Meu, que da Uma pode ter hora. uma função mais estrutural, outra mais metabólica mesmo. Então tem uma diferenciação que faz com que realmente, se você tirar uma de um certo ponto, talvez você esteja... Ela faça um papel tão importante que você tá matando o bicho, o organismo mesmo. Que doido. Não, Que mas, interessante cara, isso. e assim, é que assim, é muito louco como a gente é muito autocentrado também, né? Uhum. Porque se a gente for imaginar bactéria ou organismos parecidos com bactérias, eles são os primeiros organismos a surgir no planeta e eles estão aí desde sempre e continuam muito abundantes, acontecendo em tudo que é lugar. É muita pretensão nossa achar que não surgiria alguma coisa vivendo junto em 4 bilhões de anos de história. Vai 3,5 bilhões de anos de Não, história, tudo né? que é esquisitice tinha que estar lá. Tinha que estar ali de alguma maneira. Essa esquisita já é pra ter surgido. Você chegou a ver. Esse artigo é novo, esse que você olhou. Tem um novo, mas é que essa é uma história que está sendo construída já há algumas décadas. É porque eu me lembro de. Aí agora eu fui colar, óbvio que eu não lembrava o ano exato, mas eu sabia que era há muito tempo. Eu lembro de em 2007 saiu um artigo falando da magnetoglobos multicelulares. Eu lembrava da história da bactéria multicelular que formava blástula. Mas eu não lembrava que eles eram magnéticos. Mas eu li isso daqui há um tempo atrás, que foi na Lagoa de Araruama, no Rio de Janeiro, que eles encontraram. Então, Eles tinham encontrado no Rio. mas tem, assim, alguns lugares que eles já encontraram, em alguns lagos. Acho que tem, não sei, tenho que pesquisar depois direito, mas acho que tinha um lago na Alemanha,
Aí eu tenho que ver os outros lugares. Mas, é assim, elas são raras. Não é uma coisa fácil de encontrar. Que elas- sacanagem. E elas são discretas, elas são pequenininhas e duram muito pouco tempo na nossa mão, né? A gente não consegue fazer muita coisa com ela porque a gente não consegue reproduzir em laboratório. E elas morrem. Eu posso dizer uma coisa pra você que eu tô muito tistre. Eu fico muito tistre com isso. Que você vem, traz um monte de novidade mó legal, conta um monte de história muito boa pra gente, e a gente faz umas perguntas muito específicas, e você fala que não sabe porque a ciência não descobriu ainda. Essa tal de ciência aí, Camila, não dá certo não, Não porque sabe nada. só gera dúvida. Eu consigo responder com uma palavrinha só e pronto. Exato. Nem precisa pesquisar mais. Exato, não precisa pesquisar Vai fazer mais. outra coisa da vida. Exato, daí você vem falando assim, ó, descobrir essa coisa, mó legal. Aí a gente faz perguntas, você fala, a ciência não sabe ainda. Mas imagina o quão louco é a primeira vez que eles conseguiram ver isso e agora eles estão juntando mais Mas e mais isso informações. é louco mesmo, imaginar elas se comunicando. Cara, é uma muito coisa que a gente foda. não tem como. E outra, o ferro vem da onde? Tá na água? Acho Do que sim, do ambiente, ambiente. do Tá na água. ambiente. Ferro solto na água, tá? E é muito louco isso que eu falo assim, imagina, vem um estímulo de um lado, vamos imaginar que é uma bola, né, porque é uma bola. Vem um estímulo desse lado, essas células aqui percebem, se comunicam com as outras de uma maneira muito rápida e todo mundo nada naquela Não, direção. É muito porque, assim, foda. Eu consigo imaginar talvez um estímulo tátil, né? Mas pode ser químico, pode ser, pode ser luz, sei lá, pode ser um monte de estímulo, né? Ah, vocês imaginam o estímulo tátil na bola, é isso? De Emílio. bactérias, alguma coisa encostando. Mas eu fiz uma pergunta, não, bola, de bactérias? Depois sou eu que sou mas O Meu quinta Deus do céu, série, né? quinta série aqui. Vamos chamar o Emílio de Kim. Então, Kim, Meu Deus, tomei quieto agora. Fiz uma piada de quinta série e ganhei um apelido. Tá Me vendo? senti na quinta série. Exato, na quinta série, Voltei- todo mundo zoando, a professora não faz nada. Voltei pra quinta Você série. responde uma vez. E me ferrei. Emílio, pare virei com o isso. Kim Pronto. agora. louquinha. Gente, tinha mais uma coisa que era legal dessas bactérias, que elas se Pô, mais movimentam. coisa. Que elas se movimentam Aham. pelos campos magnéticos, que elas têm esses magnetossomos, Que elas uma dependem da outra ao ponto de você tirar uma e morre todo mundo. Isso era bem legal que também. tem... Ah! Uma outra coisa muito legal é como elas se reproduzem. Ah, é verdade, porque Tem que formar outras bolas. uma, né? É, porque você fica assim, meu, você toda hora uns brothers se juntando... É meio estranho, né? E se sozinho não sobrevive? Esse sozinho não sobrevive? Não, tem uma duplicação de todas as células. E daí depois divide a bola inteira com metade no metade. Não é uma celulinha, só são todas as células fazendo esse processo de Ah, duplicação que Que da hora. e depois surgindo uma outra bolotinha. Não, Pra muito quem- foda. Pra quem não sabe, né, e tá observando aí, uma das coisas legais quando você vai descobrir a origem dos animais, por exemplo, a partir de ancestrais unicelulares, é que, pra começar, todas as células da colônia são clones, né? Então aí elas são todas iguais. E eles resolvem esse problema de reproduzir tudo ao mesmo tempo, escolhendo qual célula vai reproduzir. Então ele fala, ó, a partir de agora você vai reproduzir. Né? E aí é o princípio do sistema reprodutivo, né? Você pega um punhadinho de células lá que vão ter a Que se função, diferencia, sua a função é só função reproduzir. de reproduzir. E aí você não precisa replicar tudo. E aí a informação genética diz, ó, essa celulinha desgrudou, ela vai começar o processo todo de novo, de multiplica, faz amora, faz blástula, não sei o quê, e dependendo do estágio do bicho, para na blástula, para na gástrula, para não sei aonde, ou desenvolve para outras formas mais complexas. Agora, no caso dessas bactérias, que elas não são clones, cada uma delas Todo mundo é importante, do consórcio, né? Tá todo mundo apostando lá pra ver que, né? Tipo, não dá pra sortear só um, ao contrário do consórcio que você tá participando. Ninguém participa mais de consórcio Não. hoje em dia, né? Não existe mais. Ao contrário dos consórcios do pessoal que comprava carro antes, você não é sorteado. Todas elas reproduzem e já, tipo... Todas elas dividem pra dividir o conjunto inteiro. Muito bom, querida. Não é legal? É muito legal. E Camila, se as pessoas quiserem escutar essa história sem a gente pra atrapalhar, Vocês não atrapalham, vocês acrescentam coisas que eu talvez não tivesse pensado,
A Camila é tão legal, Ela né? é muito boa, é muita gente boa com a gente, Ela é muito né? legal, né? Porque a gente não vale nada. Não, mas assim, é um outro tipo de discussão do que eu levo no Biologia em Meia Hora. Porque você conta essa história com mais detalhes Eu lá no conto Biologia essa em Meia Hora. história no Biologia em Meia Hora, falando Sabia, das Birulinha? bactérias magnetotáticas. É o maior e melhor podcast de biologia do Brasil. Conhecido. É impressionante. Então- Eu tô olhando aqui porque eu lembro de ter feito um vídeo falando sobre... há 11 meses atrás eu fiz um que é por que bactérias não ficaram multicelulares? Ou seja, o vídeo tá errado. O vídeo tá errado. Olha só, Em minha defesa, falei de um artigo que tinha acabado de sair. isso aqui é uma imagem Tá errado. dos magnetossomos Que foda, olha isso. Alinhados. alinhadinhos. É muito da hora. Que louco isso. Vai estar na tela aqui pra galera Vai ver. estar a imagem aí na tela. O título desse vídeo vai ser Camila desmente o pirula. Isso aqui Vai dar view. é um Vai. esquema dessa estrutura multicelular, desse mini-organismo. Aham. Isso aqui é a imagem do micro-organismo Ah, sim. em microscopia eletrônica. Isso era uma das que eu tinha visto lá do Rio de Janeiro. E aí, Emi, mostra pra ele, aqui no esquema, onde estão os magnetossomos. Ah, aqui, ó. Tá vendo que aqui na parte mais externa da célula tem um monte de risco. Ah, aqui, ó. então o Braille tá ali. É, no coisa. eles estão Olha. localizados na parte de cima que você tá vendo aqui na tela agora. E, Camila, eu vou pedir pra você gravar uma frase. Fala assim, ó. O pirula estava errado! Qual que é o nome do vídeo? Porque... Por que bactérias não ficaram Pirula multicelulares? estava errado! Essa é a minha câmera? É. O Pirula estava errado no vídeo que ele diz por que bactérias não ficaram multicelulares. Só vou dizer isso. Eu só li um paper. Era um paper que saiu. Também a ciência fica mudando. Esse é outro problema. Esse Olha é que outro absurdo problema. isso. Não dá. Fica tudo mudando. Fica Aí como é muda que você tudo. consegue? O que eu faço com as certezas da minha É vida? verdade. Não, a gente tem muitas outras coisas para falar, né, dessas novidades assim que quebram tudo que a gente imaginou. Um Excelente. animal que não usa oxigênio. É. Ô, Emílio, sacanagem, hein? Lembra que a gente começou o vídeo falando de gente que não respira? Terminamos com um animal que não usa oxigênio. Pronto. No animal... Um animal que rouba cloroplastos. Voltamos a falar de roubo nesse canal. Mas um isso- animal que tem olhos e não consegue ver. Porque quando tem alguma coisa perdida no armário, ele tem que chamar a esposa pra achar. Gente, Não é O impressionante? nome desse animal é marido. Tem olhos e não vê. você viu a piada do porquê jamais uma mulher seria indicada, né, e receberia cargo de papa? Ah. Porque no primeiro dia ela ia abrir um armário e ia falar, tá aqui o Santo Grau, ó, pronto. Tava aqui o tempo, O tempo todo. todo, Eu vou exatamente. esfregar na cara. Não precisa ir longe, é só chegar e falar assim, ó. Se eu olhar e eu achar, ó, se eu for lá ver e eu achar... Ai. Camilinha, adorei o vídeo. impressionante. Muito Materialização. Muito de nada. Muito bom. Gostou? Eu gostei também do verbo novo que a Camila ensinou para as pessoas, né? Que é? Você tem os procariotos e tem os eucariotos. Então, eu carioto, tu cariotas, cariotas, ele ela cariota, cariota, é isso aí. nós cariotamos, é Vós bem... cariotais. É só bem- na eucariotagem aqui. E eles cariotam. É, o verbo Muito bom. cariotar. Excelente. Vamos cariotar. É o que? A gente cria uma carioteca. Exatamente. Olha só, é o ato de criar o ato carioteca. de criar carioteca. É cariotar. Toda vez que eu divido minhas células, estou cariotando. E você está cariotando. Ou seja, você está cariotando nesse segundo. Nesse segundo, estou aqui cariotando na frente de vocês. Então você pode chegar e falar, eu carioto. Com certeza. Tá vendo? Com essa informação do Aqui Tem Ciência, Exato. a gente termina o vídeo de hoje. Certo, Camilinha? Certo, querido. Muito obrigado por explicar isso pra gente, viu? Tentem ver o meu vídeo também, pra ver só pra pelo menos, né? Você tem que colocar na balança informação certa e informação errada. Na informação do Pirula e informação da Camila. Isso já é diz um muito. critério. Vamos fazer o react do vídeo do Vamos Pirula. fazer o react. Porque aqui Pô, eu tem ia react. gostar disso. Vamos fazer. Porque o pessoal só pega react de treta, de gente falando merda. É verdade. Ou de criaturas abjetas que ninguém nunca deveria ter deixado famoso. E nem fazer react, né? Agora, fazer react
de vídeos com conteúdo interessante, eu acho que Vale a desculpa, é interessante. Não, Não, mostrando é interessante. claro que é. Se a gente pega só uma parte da ciência, a gente às vezes fica sem, né, sem repertório. A gente precisa vendo outros artigos, que nem eu tô falando aqui de um grupinho muito específico. Vai saber ainda o que acontece nos outros grupos de bactérias magnetotáticas Nossa unicelulares ou Uma em loucura. bactérias multicelulares que não são magnetotáticas. Tem É. um monte de coisa Não, ainda para discutir. E uma coisa interessante também, que talvez as pessoas que estejam assistindo não sabem. Mas você tem, na ciência, o react por escrito, Opa, que é o mais chamado tem... reply, É, o que É mais muito tem. bom. que é exatamente isso. Pega um parágrafo da pessoa, debulha. Outro parágrafo, estraçalha. Outro parágrafo. E eu já vi cientistas de renome escrevendo replies. E assim, é uma satisfação orgástica da pessoa de estar trucidando o coleguinha. E é por isso que você não deve acreditar quando alguém fala que a ciência está conspirando para esconder algo de você. Não, porque a coisa que mais tem na ciência é cientista poca-olho. Sim. Né? O que cientista mais quer é furar o olho do amiguinho. É isso. Essa é a realidade do meio acadêmico. É isso Todo mundo aqui que saiu do meio acadêmico justamente porque não aguentava mais ter seus olhos perfurados pelos demais. Então, né, ou não aguentava ou não queria esse clima de ter que também furar o olho de alguém. Então, a verdade é essa. Não existe esse negócio da ciência ficar escondendo por muito tempo numa combinação de todos os acadêmicos do mundo, porque não é assim que a ciência funciona. Na ecologia tem um caso clássico, de verdade. Sai um artigo que questiona alguns paradigmas daquela ciência, daquela parte da ecologia, e aí vem um outro pesquisador muito famoso e publica um artigo questionando e falando, olha, nisso aqui vocês erraram, nisso aqui vocês acertaram, tal, tal, tal. Aí o primeiro pesquisador, o primeiro líder do grupo de pesquisa era um ecólogo muito famoso. E aí ele lança um artigo escrito assim, ó, Talzinho estava certo em fazer as críticas ao nosso artigo, e ele vai fazer um artigo de opinião, é mais um artigo para discutir as ideias. E o artigo inteiro tem uma palavra, sem brincadeira, que é no. Então ele publica uma resposta e a única resposta é não, ou seja, eu não ligo pra sua opinião. Não, Os caras quinta série. É quinta série. Olha, tá vendo? É quinta série. Você tem um espírito científico É isso. muito maior. Não, porque é quinta série, o cara não se digna sem nem a brincadeira, discutir. eu já vi reply de cientista assim, ofendendo o outro. Lógico. Ofendendo, Porra, assim, já. não usa a palavra chula, porque não pode. Mas quase. Mas chega e fala assim, basicamente Você é chama de burro. burro. É. Chega e fala Você não assim, entendeu. fulano não percebeu, É não sei se isso. por falta de capacidade, que Ou tal falta coisa, de leitura. ou falta de leitura, muito me surpreende É que isso. fulano não tenha percebido tal coisa. Não vou especular os motivos. Cara, isso em artigo científico, assim. Eu já vi, né? E infelizmente, né? Isso também é uma realidade que acontece muito, né? E olha que ele tá falando aqui, dois machos falando isso. Né? Isso é muito comum contra a mulher. Ah, mas isso sem dúvida. Tipo, o pessoal é muito mais... Ou muito mais crítico, e muito mais... ferino, Sim. muito mais afiado Opa. quando é pra criticar a mulher. Mas sem quando é dúvida. criticar a mulher. Sem dúvida. É muito triste isso. Então o título desse vídeo aqui, Camilinha, é O Pirula Estava Errado. O Pirula estava errado. Tan, tan, tan. De novo. Três pontinhos, três pontinhos. De novo. É isso. Eu queria assim, eu fico imaginando a lista de meus acertos e meus erros, né? Que na verdade lista mesmo é só dos erros, né? Acerto é uma nota, né? Ah, mas eu vou falar uma coisa. Mas eu te amo. Oh, é só amor. E já compensou. Perfeito, Todos os meus todos os erros erros. já compensaram. Camilinha, foi ótimo. Muito obrigado. Eu viu? não estou sendo irônico, tá? No coisa. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece. Para um conteúdo de qualidade de biologia, escuta o Biologia em Meia Hora, tá bom? Escuta o Biologia em Meia Hora que a gente não fica atrapalhando. É isso aí. Beijo. Tchau. Que a gente não... O menininho pisa no rabinho do gato. O gato se assusta, né? Grita de dor. De repente aparece um outro gato e corre para ver o que aconteceu com o primeiro gato. E o menininho passa e vai para a sala, que tá a mãe e um cachorro. O segundo gato, na fúria, persegue o menininho, ataca o menininho, o cachorro parte para cima para defender o menininho. Meu Deus. Causa destruição esse vídeo.
esse vídeo. E... calma, qual que era a pergunta? Era como que faz a comunicação, por que que a gente não entende a comunicação. E aí você falou que é um grupo muito novo e tem uma segunda parte.